Oi gente, como eu prometi, no vídeo passado eu falei um pouco sobre o meu chamado, como eu descobri o meu chamado, e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho como que foi a nossa viagem para os Estados Unidos quando a gente foi estudar ali no Christ for the Nations, ali em Dallas, é um instituto cristão. Então acompanha que a gente vai estar falando um pouquinho mais. Então, eu passei quase 12 anos com esse sonho guardado no coração. A primeira vez que eu ouvi sobre Instituto Cristo para as Nações foi através de uma amiga que trouxe uma fita VHS, né? Não sei se você sabe o que é isso, mas ela trouxe essa fita e ela mostrou para nós as instalações desse instituto. E eu fiquei maravilhada. E na época a gente soube que a Ana Paula Valadão tinha feito esse curso lá e aquilo pulsou no meu coração. Eu disse, eu quero estudar nesse lugar. Só que a gente estava na Jocum, a gente voltou para nossa cidade, Fortaleza, e ali a gente ficou servindo a igreja presbiteriana. E o nosso pastor nos aconselhou primeiro a gente fazer uma faculdade, o Davi fazia o seminário e depois a gente pensaria em estudar fora. Passados 12 anos, o Senhor começou a colocar de novo no nosso coração que era chegado o tempo. E aí a gente começou a preencher a papelada, a gente não sabia nada em inglês, né? O meu inglês era aquele "The books on the table". Era a única coisa que eu sabia. E no devido tempo deu tudo certo. A gente foi aprovado, porque uma amiga nossa falou assim, tá, vocês têm esse sonho no coração. E o que vocês estão fazendo para alcançar esse sonho? Porque ele não vai cair do céu, não. E aí eu disse, tá bom, então a gente vai pesquisar o curso, a gente vai pesquisar valores e a gente vai estabelecer uma data. Ela disse, coloque uma data, porque aí vocês vão traçando metas para chegar na realização desse sonho. E assim a gente fez. A gente colocou a data em outubro de 2012. E a gente disse, então a gente vai seguindo até Deus fazer a parte dele, porque a gente faz a nossa e espera Deus fazer. Se não fosse da vontade de Deus, eu creio que nada tinha dado certo. Então a gente conseguiu a aprovação, a gente foi aprovado, a gente conseguiu tirar o visto e a gente viu Deus no comando. E a gente seguiu ali para Dallas. Chegou o grande dia. Primeiro a gente foi estudar na Jocum, porque lá eles tinham um curso de inglês para missionários, um inglês especificamente para cristãos, para pessoas que trabalham na obra. E nós fomos ali, eu, Davi e a Cleo, a nossa filhinha, de apenas 1 ano e 9 meses na época, rumo ao desconhecido. A gente nunca tinha viajado assim para fora do país. E a gente vendeu tudo que a gente tinha para se dedicar a esse sonho. Chegando lá em Tyler, que é uma cidade próxima a Dallas, onde fica a Jocum, a gente ficou lá morando numa casa com 5 famílias diferentes, coreanos, americanos, e a gente morava num quarto só, eu, Davi e a Cleo. Imagina, a gente dividir, né, assim, a casa com todas aquelas pessoas de culturas diferentes. Eu não sabia falar nada inglês, então no começo eu só chorava. Eu ficava no meu quarto chorando e dizendo o que eu tô fazendo aqui. A gente tinha dor de cabeça, mas aí o tempo foi passando e a gente foi começando a dar os primeiros passos no inglês. É como uma criança. Primeiro ela absorve aqueles vocabulários e aí depois ela vai falando as primeiras palavras, os primeiros sons e depois ela começa a formular frases. E mais ou menos com 3 meses meu ouvido já estava se acostumando um pouco com aquela língua, mas falar mesmo foi só mais ou menos depois de 1 ano, que eu perdi a vergonha, né? Porque eu tinha vergonha de falar errado e eu corrigia o Davi, porque o Davi estava se comunicando, mas às vezes ele se comunicava errado, gramaticalmente. E eu, como eu estava estudando a gramática, eu disse, amor, tá errado. Aí ele disse, mas eles entenderam, isso é que importa. E eu, boba, né, ficava calada, não me comunicava para não falar errado e não pagar nenhum mico, mas também não estava me comunicando. Chegou uma hora que eu disse, quer saber? Eu vou começar a falar e mesmo falando errado e pagando mico. E eu paguei alguns micos que foram bem engraçados, mas graças a Deus passou, né? E quando eu perdi o medo,
eu comecei a falar. Então, depois dos 2 meses e meio aprendendo inglês na Jocum em Tyler, a gente foi para Dallas. Chegou o grande dia de estudar naquela instituição tão maravilhosa que é o Cristo para as Nações, que recebe pessoas de 70 países diferentes. Tinha países lá que eu não sabia nem o nome do país, para você ter uma ideia. Tinha africanos de vários países da África, asiáticos, né? Pessoas aqui da América do Sul. É um período muito rico em que você convive com outras culturas, conhece os costumes, prova da comida daquele povo. E é muito bom conviver com as diferenças e também muito desafiador, né? Tinha gente que era bem difícil de lidar e a gente tinha que se acostumar com isso. Então a nossa rotina, a gente acordava cedo, ia deixar a Cleo na escola antes das 8, porque 8 horas a gente tinha que bater o cartão lá no IB, que era o lugar onde a gente juntava 2.000 pessoas, 2.000 alunos dos diferentes cursos, e ali a gente tinha um momento de adoração, todos os alunos, e era um momento muito especial, onde a presença de Deus era muito real. Eu amava aqueles momentos. E depois de mais ou menos meia hora, 35 minutos, quando dava 8h40, a gente partia para as nossas salas e cada um ia para o seu curso específico. Porque lá eles têm teologia e depois, quando você quer algo mais específico, você pode investir na área de jovens, na área de crianças e família, na área de adoração. Agora, recentemente, eles colocaram um curso de aconselhamento, tem também o pastoral. E lá eu aprendi muitas coisas legais, assim, como liderar uma equipe, como escolher o repertório que você vai cantar na sua igreja. Aprendi muito sobre o coração de Davi, tabernáculo de Davi, composição. Tinha uma matéria só sobre o livro de Salmos, que era maravilhosa. E uma outra que era adoração prática. Então os alunos chegavam, eles escolhiam algumas pessoas para estarem tocando na banda e daí a pessoa que sentisse no coração ia lá no microfone e liberava uma palavra ou lia um salmo. Então, assim, foram momentos muito especiais, muito especiais. Também era muito legal porque nas sextas-feiras tinha um momento em que nós alunos ficávamos, naquele momento que junta todos os alunos, a gente ficava ali como se fosse um coro, ministrando junto com a pessoa que era escolhida para ministrar naquele dia. Um dos alunos ia ministrar para todos aqueles alunos. Tinha um momento prático também, né? Nas aulas de composição, eles separavam em equipes de 3 ou 4 alunos, né? Que você às vezes nem conhecia direito. E a gente ia para uma sala, pegava um piano, um violão. E dali ele dava um tema e a gente começava a compor uma música sobre aquele tema. Foi muito desafiador, mas era muito legal, saía muita composição legal, juntar pessoas diferentes. E no final a gente apresentava aquelas canções para todos os alunos. Muito joia. Depois que eu terminei o meu curso, eu me formei no curso de adoração e daí a gente ganhou uma bolsa para estudar mais um ano. Daí eu fiz 6 meses de crianças e família e depois mais 6 meses de liderança do Novo Testamento. E nesse período foi tão legal porque eu tinha dificuldade para engravidar, né? Eu tinha ovário micropolicístico e daí a gente adotou a nossa filha, Cleo, a primeira. E quando eu menos esperei, eu soube que eu estava grávida, né? E a gente fala que o Rafael é o nosso texano com chassi de cearense, porque ele nasceu lá no Texas e a cabecinha dele é de cearense, o pessoal brinca. Mas ele é lindo, Deus nos deu esse presente maravilhoso quando a gente morou ali nos Estados Unidos. E para nós foi muito especial, porque se eu tivesse planejado não tinha sido tão perfeito. Por quê? Porque eu engravidei em abril e eu ia me formar em dezembro. Então, se eu tivesse engravidado um pouquinho depois, talvez eu não tivesse concluído o meu 2º e o 3º curso. Mas Deus foi tão maravilhoso que eu me formei numa sexta-feira e na outra sexta-feira eu estava dando entrada no hospital para ter o Rafael, né? Foi muito especial. E logo depois de 2 meses a gente voltou para o Brasil.
Então é isso, foi um tempo maravilhoso, eu quero te encorajar. Se você tem esse sonho no coração de estudar fora, de se capacitar melhor no seu chamado, que você faça isso, que você tire esse sonho da gaveta e comece a estabelecer metas, porque o Senhor é o mais interessado em cumprir, em investir na tua vida, em fazer com que você cresça no seu chamado. Deus te abençoe, acompanhe os próximos vídeos que eu quero estar falando um pouquinho sobre o que eu aprendi lá, sobre identidade, sobre várias coisas que vão acrescentar muito na sua vida. Deus te abençoe.